Então estou denunciando para a nação que, como advogado, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar e quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. E Bolsonaro surpreende e comparece ao STF no dia do julgamento da denúncia do golpe. Isso mesmo. Ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma aparição de surpresa no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, horas antes do início do julgamento da denúncia sobre a suposta participação em uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro chegou ao tribunal e se sentou ao lado de seus advogados na primeira fila, pronto para acompanhar o julgamento e encarando Moraes frente a frente. O julgamento será justo? Eu já tive problema pessoal com o Flávio Dino quando éramos deputados aqui na Câmara. Ele me processou. Então um processo regiu contra mim quando era governador, lá do Maranhão. O próprio Alexandre de Moraes também. Ele vai continuar sendo tudo. Ele é juiz, interroga, ele decide quem vai ser interrogado. Ele, apesar da delação premiada não poder participar, participa, ameaça, é tudo. É isento ou não é? Em vários momentos é citado ele como vítima. O vítima, né, vai julgar a mim? O julgamento será isento? Repito, para mim seria muito mais fácil, melhor estar do outro lado. Mas estou do lado do povo brasileiro, de Deus e da verdade. E desembargador e advogado de Felipe Martins foi detido no STF. É isso mesmo. O advogado e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sebastião Coelho, foi detido nesta terça-feira após ser barrado na entrada da sala da primeira turma do STF. O incidente ocorreu durante o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Bolsonaro e 7 aliados. Em nota oficial, a assessoria do Supremo afirmou que o presidente da Corte, Barroso, determinou lavratura de boletim de ocorrência por desacato e posteriormente autorizou a liberação do advogado. A porta da turma onde começou o julgamento, sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Então estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Fux diverge de Moraes e vota para levar julgamento ao plenário. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal, Luiz Fux, divergiu nesta terça-feira do relator Alexandre de Moraes e acolheu a preliminar que solicitava a análise do julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro em plenário. Porém, os ministros formaram maioria contra a preliminar, ou seja, o julgamento se manteve na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e a ministra Carmen Lúcia seguiram o voto de Moraes, e eles serão responsáveis por uma condenação política de Bolsonaro. E entra essa notícia, encarada de Moraes e post no plenário. As reações de Bolsonaro durante o julgamento no STF sobre denúncia do golpe. A encarada em Moraes e post do plenário. A encarada. Toda luta de boxe, do UFC, do que quer que seja, ela começa com uma encarada, onde os dois lados mostram: eu estou disposto a lutar com você até o fim.
E é isso que Bolsonaro está fazendo com Alexandre de Moraes. Não obstante, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista lógico, isso destrói a ideia de que o presidente estava pensando em uma fuga, que ele seria covarde ou qualquer coisa do gênero. Porque, volto a dizer, não deveria estar no Brasil, mas agora que está, não tem como sair. Então, qual é a saída? Derrotar o Alexandre. A gente vai falar no programa de hoje sobre como. Porque parece para alguns impossível, mas não é. Então eu quero ver como é que vai ficar a galera do X agora que ama chamar ele de Frouxonaro, que ele arregou pro Alexandre. A mesma galera que parou de usar o X na primeira oportunidade, quando tiveram medo da multinha que o Alexandre disse que ia dar para quem usasse VPN, quem tomou a multa? A mesma galera que chama de Frouxonaro abandonou o X porque não tinha medinho de usar VPN. Os valentões da internet, será que eles teriam coragem de hoje sentar lá e encarar o Alexandre de Moraes olho no olho? E, aliás, o Alexandre parecia que estava meio tremendo, um pouco mais que normal, né? Não sei, nervoso, emoção, né? Vejam esse tweet do Frio Rodrigues no X. Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias. Será que esse papel está tremendo de emoção? Para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde. Olha a tremedeira do papelzinho. Para o dia 26. É o relatório, presidente. Eu não sei, respondam nos comentários se vocês acham que o Alexandre estava bebendo. Talvez. Mas se o Alexandre estava tremendo de nervoso, de emoção, de alegria, voz meio trêmula, né? Não parece o Alexandre de sempre. Talvez não contasse com a presença do presidente Bolsonaro lá. Talvez. Mas pode ser que não. Pode ser que não. Esse fudúncio que vocês estavam ouvindo no fundo era o doutor Sebastião Coelho, advogado do Felipe Martins, que estava tocando o zaralho porque não foi permitido entrar para assistir o julgamento. Sendo que o Felipe Martins é um dos réus nessa ação. E se você não viu, ele acabou sendo preso no Supremo Tribunal Federal. Foi preso supostamente por desacato. E eu aproveito para tranquilizar a audiência, porque eu conversei hoje mais cedo, logo depois do incidente, com o doutor Sebastião Coelho, e ele está bem, em liberdade, e está também peticionando as presidências do Supremo Tribunal Federal e a OAB para pedir a preservação das câmeras de onde ele foi detido. O que aconteceu foi que, aliás, ele recebeu uma voz, nas palavras do próprio doutor Sebastião, voz de prisão no Supremo Tribunal Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele passou 40 minutos em custódia. E, obviamente, como não houve confirmação de flagrante, ele foi solto. Ou seja, mais uma vez prenderam ele sem qualquer motivo para coagir um advogado. Deixaram ele de fora porque ele era o único que tinha enfrentado até hoje Alexandre de Moraes no plenário do Supremo Tribunal Federal. Deixaram de fora e tentaram prender para coagi-lo, que é mais um capítulo dessa história triste da nossa ditadura, um vexame internacional, como, aliás, todo esse julgamento hoje. Eu quero fazer uma entrevista mais detalhada com o doutor Sebastião, que eu acho que ele merece. Já passou da hora dele vir aqui ao programa conversar comigo longamente, talvez na próxima semana. Mas enquanto o pau estava atorando, né, a turma do Deixa Disso não para. Não para. E aqui a gente vai fazer algumas conexões. Talvez amanhã eu consiga falar sobre isso com mais detalhe. Mas eu
sugiro que vocês vejam, primeiro, todas as sustentações orais da defesa. É impossível assistir às sustentações orais dos advogados de hoje e achar que minimamente esse julgamento é um julgamento sério. Minimamente. Volto a dizer, a sustentação oral do advogado do presidente Bolsonaro, Dr. Celso Vilar, foi muito feliz. Eu achei engraçado, só pausa aqui, porque em todo momento ele ficava assim, com todo respeito, com todo respeito, com todo respeito, e foi muito respeito. Eu achei engraçado, porque o carioca, quando ele fica falando com todo respeito, normalmente alguém vai ser mandado tomar no cu. Então, assim, com todo respeito, vai tomar no meio do seu... É isso que geralmente acontece com o carioca. Mas como o doutor Celso Vilar não é carioca, ele ficava lá, com todo respeito, com todo respeito, com todo respeito. Então teve muito respeito. Mas foi boa a sua sustentação oral. Já a sustentação oral do José Oliveira, o famoso Juca, o cara lá do Prerrogativas, advogado do general Braga Neto, eu digo a vocês o seguinte: case com alguém que te elogie tanto quanto esse cara bajulou os ministros do STF. Então vejam a loucura. O cara que é advogado do Braga Neto vai para o Supremo Tribunal Federal, mas assim, baba o ovo de todos os algozes do próprio cliente e vira e diz que o cliente dele está sofrendo ilegalidade. E ainda fala que não vai se furtar de defender o Supremo Tribunal dos ataques. Ainda utiliza o termo mentiroso que deu origem a toda essa maluquice. Porque nunca ninguém atacou o Supremo Tribunal Federal. As pessoas criticaram o trabalho de servidores públicos que são pagos por nós e que devem ser cobrados e que estão sujeitos a críticas. O truque semântico sempre foi substituir a palavra críticas por ataques. E o advogado do Braga Neto resolve mamar todos os ministros do STF e, ao mesmo tempo, virar e falar assim: olha, não vou tolerar esses ataques à corte. E aí entra um momento de esquizofrenia completa. Depois de fazer isso, ele fala: mas os senhores, né, o meu cliente é ilegal, a delação do Mauro Cid é ilegal, eu não tenho acesso às provas, etc, etc. Ora, então por que você está chupando os caras? Se o seu cliente está sofrendo essas arbitrariedades, você não tem que ter respeito nenhum pelas pessoas que estão fazendo isso. É aquela coisa que o Olavo de Carvalho falava. Todo mundo tem que ter respeito. Então você tem que ter o mesmo respeito pelo cara que está lá destruindo o seu cliente que você tem com a Madre Teresa. Não, porque todo mundo merece respeito. Como se houvesse uma equivalência moral entre todas as pessoas. É claro que as pessoas que estão fazendo o que esses caras estão fazendo não merecem nenhum respeito. Como demonstrou, este sim, o doutor Sebastião. Mas o doutor Sebastião foi preso e o outro vai ficar bem na fita com o Supremo Tribunal Federal. O que nos leva a, por exemplo, a matéria que saiu no jornal O Globo. Jornal O Globo. A irritação de investigados da trama golpista com Eduardo Bolsonaro. E eu separei um trecho da matéria que diz assim: para 3 advogados ouvidos reservadamente pelo blog, a postura de Eduardo cria uma animosidade ainda maior entre o Supremo e os investigados, que se preparam para um revés no julgamento de terça-feira. Uma animosidade maior. Além disso, o discurso do deputado licenciado prejudica qualquer trabalho de distensão nos bastidores e torna ainda mais difícil, na visão dos defensores desses investigados, a possibilidade de Moraes atender aos diversos pedidos apresentados pelas defesas. Vocês têm alguma dúvida de que um destes é esse doutor Juca, advogado Braga Neto? Vocês têm alguma dúvida disso? Então este sujeito é o sujeito
que acha que o Eduardo Bolsonaro está pegando pesado, que vai haver distensão. Cara, escutar, coitado, chegou agora. Chegou agora. E qual é o pressuposto desses caras? O pressuposto é que você levantar a bunda para o Supremo Tribunal Federal, o tapa vai ser mais fraco do que se você resistir. E esses caras são pagos a peso de ouro. Vocês sabem quanto custa um advogado desse? Eu não sei quanto custou na defesa do general Braga Neto. Mas um advogado desse, não sei mesmo. Mas um advogado desses, eu diria aí de 3 a 4 milhões de reais. Então você paga 3 a 4 milhões de reais para o cara que tem bom trânsito no Supremo, né, que aposta no relacionamento pessoal dele, na distensão, para livrar os perseguidos dele, né, dos seus algozes. E aí, eu faço a pergunta para você. Minha pergunta é simples. Até agora, o que todo esse relacionamento maravilhoso, esse elogio aos ministros, até agora o que isso entregou? O que esse pessoal conseguiu até agora na prática? Eu vou dar o exemplo desse Juca. Nada. Teve todas as petições que apresentou até agora negadas. Eu falo assim, me retrato publicamente se hoje a denúncia contra o general Braga Neto for rejeitada. Vai ser aceita, nenhum dos pedidos que ele fez serão aceitos, nem o de ter acesso à mídia do próprio cliente, que é a coisa mais básica que a gente discutiu aqui. Tudo negado. Tudo, 100%. E mais, tem 100 dias que o cliente dele está preso numa prisão preventiva que não tem razão de ser. Porque a investigação está pronta, todos os documentos foram apresentados, não tem nenhuma razão para ele estar preso preventivamente. E está preso. E o que conseguiu este advogado e outros, pagos a peso de ouro? Nada. E não só não conseguem nada, exceto legitimar esse circo que está acontecendo aí, como também criticam quem faz alguma coisa, como o deputado Eduardo Bolsonaro, em fofoquinha de Globo. Pô, eu pergunto a vocês, assim, é chato ficar expondo essas coisas, mas tem que expor. Tem 6 anos que eu escuto essa turminha não, vamos distensionar, não vamos gerar animosidade, é hora de voar debaixo do radar. Essa é a mesma turma que levou o Bolsonaro no 7 de setembro a assinar uma cartinha, fazer acordo com o Alexandre de Moraes. Agora eu me pergunto, vão distensionar para fazer o quê? Pedir para não ser na cara, para não estragar o velório? Pedir para deixar mais fraco, para bater mais fraco? O que é isso? O Bolsonaro está sendo julgado em um julgamento sumário, com juízes claramente impedidos, com conflitos de interesse, um tribunal de exceção, sem direito à defesa básica, pedindo 40 anos de prisão para um cara que teria dado um golpe de Estado diretamente da Disney World de Orlando. Já está aí. E o distensionamento é para quê? Ah, não, distensionado ele vai ser condenado. Ele tem 70 anos de idade, mas distensionado ele vai ser condenado por 40 anos, em vez de 70. Então, se ele se comportar bem, não for não vai gerar enfrentamento, não falar do Alexandre, vão ser, 20 anos de cadeia em vez de 40? Eu falo isso, que quem defende isso a essa altura do campeonato, não, assim, até 2 anos atrás, até 1 ano atrás, até a denúncia, pô, eu podia dizer, você é só trouxa, você é só burro. Agora, a essa altura do campeonato, depois do cara estar denunciado, só resta o mau caratismo. E eu me pergunto, até quando esses advogados do deixa-de-cismo vão continuar dando palpite infeliz? Tá bom, colocaram os maiores medalhões da defesa. Tomaram no toba em tudo. Tiveram todas as petições negadas, eu volto a dizer, inclusive as mais básicas.
100 dias do Braga Neto preso, um dos grandes generais da história do Brasil. Valeu o quê esse peso, esse trânsito, peso de ouro? Cadê a distensão? Cadê o quê? E eu me pergunto, eu tenho que fazer essa pergunta, que é a pergunta que eu faria se esses fossem um dos meus advogados. Será que os objetivos desses caras é vencer de fato? Ou eles sabem que vão perder, vão botar alguns milhões no bolso e vão ganhar uma fama e ainda vão ficar super bem na fita com os ministros do STF no futuro, onde eles certamente terão outras causas, porque eles conduziram os réus de forma dócil para o matadouro. Então o jogo começou, acabou a brincadeira. Eu tô batendo aqui porque todos os agentes do deixadicismo vão ser expostos e cobrados. Enquanto advogado vagabundo reclama, Eduardo e eu abrimos mão das nossas vidas aqui para fazer alguma coisa que de fato dê resultado. Eu vou falar sobre isso no programa de hoje. Então você chegou agora, você está se achando malandrão, você acha que você vai ficar bem com a esquerda, bem com o STF, bem com todo mundo, e ainda vai botar uma bolada no bolso? Não no meu turno. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.